Chegamos para a quarta semana da nossa série de Filipenses, a penúltima. Então hoje vamos ler Filipenses, vamos pensar um pouco sobre Filipenses capítulo 4. Então vamos lá, sem muita demora, versículo 1 ao versículo 7. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evode e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Muito bem, Paulo começa esse capítulo falando sobre coroa, que os filipenses são a coroa dele. Ou seja, a palavra original aqui, ela significa aquela grinalda com folhas que os vencedores, né, recebiam no final das competições, aquele que ganhava, né, a prova atlética e tal. Então ele era presenteado com aquilo, e é isso que Paulo está falando. Essa coroa são os filipenses sobre sua cabeça, e Paulo, nisso ele revela o seu profundo amor pelos filipenses, né? Um profundo carinho por aquilo que eles representavam. E já no versículo 4 ele diz algo bem interessante, que seja: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrem-se. Ele dá um imperativo, ele dá uma ordem, olha, alegrem-se, e ele repete, alegrem-se. Então, Paulo ele já disse bastante coisa nos 3 primeiros capítulos, no começo e meio da carta, agora ele caminhando para o final, mas ele continua batendo na ideia de que alegrem-se no Senhor, alegrem-se nele. E no versículo 5 ele fala sobre a moderação. Isso se diz respeito a estar contente com os outros e ser generoso para com eles. Pode também se referir à misericórdia, à brandura, para com que as faltas e as transgressões alheias sejam perdoadas. Pode até mesmo se referir à paciência de alguém que suporta a injustiça e maus tratos sem ao menos revidar. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que a moderação ou a amabilidade seja conhecida por todos. É necessário que os filipenses tenham esse tipo de prática. E quando ele diz, perto está o Senhor, a proximidade a qual ele possa se referir pode ser no espaço e no tempo. Contudo, sugere o espaço, pois o Senhor rodeia os cristãos com a sua presença. Olha o que Paulo está dizendo, que é muito interessante. Seja conhecido de todos vocês a amabilidade, a moderação de vocês, mas também que vocês precisam ter a ideia de que perto está o Senhor, o Deus onipresente. Ele está perto de seus filhos, ele está perto dos cristãos. E aí ele continua, no versículo 6 ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo era um verdadeiro exemplo para as pessoas de Filipos. Para quem ele estava escrevendo? Pois ele, mesmo enfrentando situações adversas, mesmo ele enfrentando a morte, chegando a ser um mártir, ele não estava preocupado. Ele preocupava-se somente em demonstrar isso para as pessoas, e que elas não se preocupassem com aquilo que viria a acontecer, mas que elas viessem a ter confiança em Deus. Isso é o mais importante. Confiança na sabedoria e na soberania e no poder
de Deus. A qualquer coisa que nós possamos andar ansiosos, e nós somos pessoas ansiosas, nós vivemos num século ansioso, ainda sobre todas essas coisas, o remédio para a ansiedade do nosso coração é confiar na sabedoria, na soberania e no poder de Deus. Ou seja, quando nós nos pegamos de forma ansiosa, quando nós nos preocupamos com aquilo que não faz parte, ou que não é necessário que nós nos preocupemos, que nós fiquemos ansiosos, nós estamos dizendo que nós não confiamos em Deus. Nós não confiamos. Então, por isso que Paulo vem dizer, alegre-se no Senhor. Ou seja, se satisfaça nele. A satisfação que você precisa tem que estar em Deus. Então, com isso, você produz os frutos de amabilidade, de moderação. E aí, o perdão, as coisas que vêm da parte de Deus começam a fluir através da minha e da sua vida. E então, nós com a paz completa fluindo de Deus, nós não precisamos andar ansiosos. Não tem como ficarmos ansiosos diante de situações como essa. Porém, nós somos pecadores e nós precisamos cuidar disso a todo momento. Mas é difícil, eu sei que é difícil, eu também sou uma pessoa ansiosa, eu também passo por esse tipo de problema, mas no versículo 7, ele vem a dizer sobre a paz de Deus que excede a todo entendimento. E a paz de Deus que excede a todo entendimento guardará os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Nós precisamos todos os dias ter isso em mente, que nós precisamos guardar a nossa mente em Deus. Guardar a nossa mente em Deus. E então a paz de Deus que vem sobre todo cristão, ela guardará o nosso coração. Ela guardará o nosso coração. A calma interior, uma tranquilidade como ela é prometida para todos os cristãos, é quem tem uma atitude grata com base inabalável na confiança de Deus e é capaz de fazer tudo o que for melhor para os seus filhos. E ele está disposto a isso. Quando Paulo diz coração e mente, ele apresenta uma abrangente afirmação referente à pessoa interior. Ou seja, ele está pegando a pessoa como um todo. Devido à sua união com Cristo, ele guarda o seu interior com sua paz. Olha só. Devido à união dos cristãos, dos filhos de Deus com Cristo, ele guarda o ser interior de cada cristão com sua paz. Então, ainda que nós possamos estar em um mundo de caos, e ainda que nós possamos estar com vários problemas, nós temos a paz de Deus sobre nós. A paz de Deus. E aí Paulo ele não para simplesmente nisso, mas ele continua falando sobre os pensamentos. Versículo 8 e 9 diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, ponham na prática, e o Deus da paz estará com vocês. Versículo 8, olha, tudo que for amável, essa palavra que Paulo usa, é a única ocorrência do Novo Testamento para essa palavra, e traduz uma ideia agradável, uma ideia do belo, de excelência. Conseguir uma virtude era um dos alvos dos gregos estoicos, e depois nós podemos falar melhor sobre essa linha de pensamento do estoicismo, mas era o alvo desses caras. E o que Paulo está dizendo, que o cristão contempla essa virtude em Cristo. Em Cristo. E ele fala que tudo que é amável e tudo que é verdadeiro,
Tudo que é verdadeiro encontra-se em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, na palavra de Deus. Tudo o que é verdadeiro está relacionado com Deus. E pensem também em tudo que for respeitável. O termo grego significa digno de respeito. Os cristãos, eles devem meditar em tudo aquilo que é digno de respeito e adoração, ou seja, é o sagrado em oposição ao profano. Tem muita gente que faz essa relação de uma forma errada, mas a ideia que Paulo está dizendo aqui é que tudo aquilo que é santo, que tem com relação a Deus, isso sim é respeitável, isso é digno de adoração e não simplesmente algo vulgar, né? Aqui nós podemos entender uma relação na questão vulgar. E aí ele diz, tudo que for justo, isso se diz respeito ao que é certo. O cristão, ele deve pensar em harmonia com o padrão divino de Deus de santidade e não com os seus próprios padrões ou com os padrões do mundo. Não, o cristão, ele tem que ter uma cosmovisão. A sua visão de mundo, cosmovisão significa visão de mundo, ele tem que ter a sua cosmovisão de acordo com os preceitos, de acordo com o padrão divino de Deus. Então não é o mundo que dita para nós o que é certo e o que é errado, mas é o padrão de Deus. O padrão de Deus dita o mundo, só que o mundo perverte esse padrão. Então, os cristãos, eles precisam ter isso de forma muito firme. Puro, o que é moralmente limpo e imaculado. Ou seja, que é limpo, não tem resquício de sujeira. Pense numa roupa branca que você suja e você lava, e quando você tirar, ainda que seja uma manchinha vermelha do macarrão que você comeu no dia anterior, bem baixo ou na ponta da manga, ou seja, em qualquer lugar, ela ainda não está pura. Ou seja, nem mesmo o menor dos casos, isso significa que deve ocupar o seu pensamento, mas somente aquilo que é puro, livre de manchas. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, o que é altamente respeitável, essa é a ideia, ou de boa intenção, refere-se em geral ao que é bem conceituado no mundo como bondade, cortesia e o respeito pelos outros. Ou seja, ele está fazendo aqui uma peneira, aquilo que passar por todos esses níveis de avaliação, se é amável, se é puro, se é respeitável, se é justo, puro, boa fama, então sim, isso tudo deve ocupar o seu pensamento. Se alguma coisa isso esbarra, isso não deve entrar no meu e no seu pensamento, porque veja, se algo passa por tudo isso, então isso significa que nós estamos pensando em coisas boas, nós estamos pensando em Deus, nós estamos pensando naquilo que se relaciona a Deus, então nós temos paz, porque só consegue pensar em coisas boas aqueles que têm paz, a paz de Deus que guarda os nossos corações e a nossa mente, que foi o que ele disse anteriormente. E ele diz de novo no versículo 9, o Deus da paz, olha só, tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, põem em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, o Deus que dá paz, que nos permite descansar, não andar ansioso, e nos permite pensar sobre todas essas coisas boas. O Deus que nos dá a paz também é o Deus da paz, e Ele está conosco. Não somente a sua paz, mas o próprio Deus anda com os cristãos. O próprio Deus anda com os filhos dele, fazendo se tornar realidade aquilo, tudo que Ele disse. Olha só,
Isso é sensacional. Então Paulo continua no versículo 10 a 13. Alegro-me grandemente do Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei que é passar necessidade, sei que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, um texto que talvez seja muito errado, né? Que muita gente entende, né? Pega, não, eu vou fazer tal coisa, eu vou realizar tal coisa, porque afinal de contas, tudo posso naquele que me fortalece. Se nós olharmos o contexto do que Paulo está falando, é algo totalmente diferente. No versículo 10, ele fala sobre renovação. Versículo 10 ele diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Esse termo significa, é um termo da horticultura, é como florescer de novo, né? E no versículo 11 ele vai falar sobre estar contente. Então ele diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ou seja, aprendi a adaptar, ou seja, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Essa é uma outra ocorrência exclusiva do Novo Testamento e significa, no pensamento estoico, a serenidade de autossuficiência. Contudo, Paulo, ele está querendo nos dizer que Cristo é o segredo perfeito para o contentamento. Ou seja, se alguém quer ter um contentamento completo, e essa pessoa precisa estar em Cristo. Em Cristo. Paulo sabia de como era passar com recursos modestos, mas também ele sabia como era viver com prosperidade. No versículo 12, ele fala exatamente isso, humilhado e honrado, ou seja, recursos modestos e recursos com prosperidade, com fartura. Isso pode parecer que Paulo, ele se refere que antes de ser convertido, quando ele ainda era parte dos fariseus, que ele perseguia a igreja, né, ele tinha abundância, ele tinha fartura. Contudo, depois desse processo da qual ele muda, ele passa de perseguidor para perseguido, entende-se que ele foi rejeitado, ele foi desertado ao se tornar cristão. Então, em vários momentos da sua vida, Paulo ele passa necessidades. Mas aí vem o versículo 13, que em razão da união vital com Cristo, o poder é provido para enfrentar todo problema e suprir qualquer necessidade. Por isso que ele diz, tudo posso. Paulo usa um verbo que significa ser forte. Ele tinha forças para suportar todas as coisas. Paulo, ele incluía a dificuldade e a prosperidade no mundo material, mas naquele que o fortalecia, que era a palavra grega para naquele que me fortalece. Essa expressão, ela transmite a ideia de colocar a força em. Cristo coloca nos cristãos a sua força a fim de sustentá-los até que recebam alguma provisão. Então o que Paulo está dizendo aqui que os filipenses eles precisam se alegrar no Senhor, porque aquele que providencia tudo aquilo que se necessita, aquele que providencia a paz interior, é o Deus da paz, e é o mesmo Deus que providencia a paz, é o Deus que está com os cristãos. E ele fala que o que ele está dizendo é que ele vive isso, por isso os outros também poderiam viver. Os outros também poderiam viver. Então, ainda que possamos passar por dificuldades, ele entende que Cristo é quem nos guarda.
além de todas as coisas. Meu querido, Filipenses 4, semana que vem, Filipenses 2, de 5 a 11, o Cântico da Igreja Primitiva, texto áureo, talvez, um dos textos áureos do Novo Testamento, muito interessante. Até mais, até semana que vem.